Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, lembram do vídeo anterior da semana passada? Ou da semana retrasada, né? Espera que tá passando um helicóptero aqui, pessoal. Foi. Pessoal, semana retrasada a gente estava conversando referente a um cliente que falou simplesmente que tinha caído o disjuntor. Beleza, não era disjuntor, era um IDR, eu ia falar DPS, né? Era um IDR. Você sabe o que é DPS? Vou tentar explicar para vocês hoje também, tá? Tô com uma colinha aqui, pessoal, para não deixar passar nada dessa vez, tá? Então, lembram que o professor falou que o professor morava numa casinha mais velha, mais antiga, que antigamente a disposição que era feito, né, os quadros de energia para puxar para a lâmpada, para puxar para a tomada, era aquela coisa meio bruta, que era só uma linha mestra no meio e depois a gente derivava. Então, hoje eu já quero aprofundar bastante com vocês como funciona na atualidade. E por que isso tem tanta importância para você que está começando hoje, que você está começando agora na área de refrigeração, ou na área de lavadoras, ou vamos falar assim, na área de linha branca, né? Por que linha branca? Porque mexe com tudo, né? E hoje é uma aula que, gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, é muito importante, porque o conhecimento em cima de elétrica, se você não conhece, vai te afundar no teu serviço. Tu vai chegar uma hora que tu vai apanhar feio, e aí é complicado. Um tempinho atrás o professor estava apanhando para um motor elétrico com 7 fios. O professor sabe mexer com alguma coisa, mas quando pintou 7 fios, eu tive que correr para os universitários, deu bastante problema, e no final de tudo, o motor estava com um problema, ele estava dando interferência em outras linhas, né, interna dele. Mas enfim, não é o caso. Mas eu digo para vocês que o importante disso tudo é você ter uma base de conhecimento na área de elétrica. Vou explicar uma situação. Por exemplo, você sabe dimensionar um disjuntor para um equipamento que você está precisando colocar? O cliente te chama que quer instalar um refrigerador. Mas qual é esse refrigerador? Pequeno, médio, grande, gigante? Qual é o disjuntor para proteger esse equipamento? E o mais importante, além de proteger o equipamento, proteger também a residência ou a área comercial onde isso vai estar colocado. Tá sacando a ideia? Então a gente primeiro vai fazer o seguinte: vamos ver como é que entra essa energia para dentro da tua casa e como é que tu distribui isso. Pode ser? Então, antes de mais nada, já conhece o professor? Dá aquele like, que é muito importante. O YouTube vai entender que esse vídeo é bacana e vai estar mandando para outras pessoas também. Você já sabe disso, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que também estão começando agora, né? E o professor tem aqui embaixo na descrição o link do curso de refrigeração do professor. Vai lá, que eu também explico muita coisa referente ao que a gente vai estar conversando aqui, e você também consertar um refrigerador, tanto do básico ao avançado. Beleza, pessoal? Então, roda a vinheta, vem junto com o professor. Bom, galerinha, primeira coisa que o professor vai estar falando para vocês então é como se faz ou como se tem na casa da gente ou na empresa da gente um 220 ou um 380. Vem junto, vamos ver como é que funciona isso. Primeiro de tudo, pessoal, eu tenho que dizer para vocês que existe a linha de energia da rua, certo? Aquela que passa lá no poste. Vamos ver como é que é isso. Aqui na minha cidade funciona assim, Blumenau, Santa Catarina, tá? Eu tenho um poste de luz e aqui, ó, eu tenho outro poste de luz, certo? E aqui em cima passa as linhas
de energia, certo? Então, como é que funciona isso? Tá aqui, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Aquela linha normal, tá bom? Aquela linha normal. Quanto tem de tensão nessas linhas aqui? 23K. Você sabe o que é o K? É 1000. Quando a gente fala em elétrica, a gente pode abreviar o 1000 pelo K. Então, quando eu falar 23K, quem é elétrico, né? Quem trabalha com isso já sabe que é 1000, beleza? Então tá, então tenho 23.000, mas com 23.000, se eu colocar um equipamento ali que tem 280 volts, torra na hora, tá? Torra na hora. Então não pode ser. Como funciona? Na parte de baixo, eu vou aumentar um pouquinho mais o nosso poste aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho mais, tá bom? Na parte de baixo, a gente tem uma energia reduzida, transformada. Ó, quando eu falo transformada, você já deve ter se ligado que existem os transformadores da rua, certo? Então eu vou encaixar aqui, ó, um transformador de rua. Tá aqui, ó. Transformador de rua. O que acontece? Nesse transformador de rua, vai descer o cabeamento para cima dele aqui, ó. Tá? Ó. Vai descer aqui, ó. 3 linhas. Deixa eu melhorar isso aqui, que o meu transformador ficou pequeno. Aqui, ó. 3 linhas que vem de cima. E automaticamente, esse meu transformador aqui, ó. Transformador, ele vai mudar a questão de 23.000 para 380 de primeira posição, tá? É o que a gente vai ter. Então, eu vou colocar aqui embaixo as linhas que a gente tem de baixa tensão. Aqui em cima nós temos alta tensão, aqui embaixo nós vamos ter baixa tensão. Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais o nosso poste aqui. E eu vou colocar então as tensões. Ó, daqui para baixo, tá pessoal? Ó, daqui para baixo, certo? Então eu tenho uma linha, duas linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, tá? O que é essas 5 linhas? Eu tenho aqui, ó, depois que de 23 chegou no transformador, ele mudou, para baixo ele colocou cada linha no meu estado aqui, no meu local de trabalho, tá? Ele colocou então 220 em uma linha, 220 em outra linha, 220 em outra linha, 220 volts, tá? Desculpa, aqui ó, é volts, tá bom? Então, olha só, transformou esse 23K em 220, beleza? E vamos ver como é que isso chega na minha casa? Então vamos lá, vamos colocar minha casa aqui embaixo, ó. Aqui está a minha casa, certo? Minha casa está aqui, casa linda, hein? Coisa de primário, segunda série, terceira série, a gente desenhava assim, né? Então o que acontece? Pessoal, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, deixa eu ver se o preto vai dar. Pessoal, eu vou fazer de uma maneira bem simples para você entender. Essa ligação que eu vou trazer para cá, ela pode ser aérea, ela pode ser subterrânea, não importa isso. Importa é que você vai saber como é que chega isso na tua casa, tá bom? Mas o que acontece? Professor, tu colocou 5 fases aqui, mas na realidade, como funciona? Por que tem 5 fios aqui? Então eu tenho 3 vezes o 220, são 3 linhas. Eu tenho aqui um neutro, certo? E eu tenho aqui, ó, energia pública, tá? Ó, então aqui, ó, energia pública não, desculpa, iluminação pública, tá? Então eu tenho uma fiação de iluminação pública. Aqui eu tenho um neutro, tá? Esse aqui é um neutro, certo? E aqui, que ficou fraquinho, mas eu tenho, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, peraí.
Aqui eu tenho o meu 3 fases aqui, tá? As 3 linhas, beleza? Até aí tudo bem? Então, o que acontece? Deixa eu fortalecer essa linha de baixo aqui também, que é a iluminação pública, tá? Então, o que acontece? Como é que vai chegar na sua casa? Primeiro de tudo, vamos dizer que você tem a sua oficina em casa de uma forma bem informal, uma coisa bem pequena, tá? Você começou agora, certo? Então você vai usar a sua casa. Vamos colocar que aqui na tua casa tu tens uma áreazinha coberta, tá? Você colocou uma plaquinha aqui e você está trabalhando, beleza? Trabalhando com que energia? Aqui, 220. Como é que ela funciona? Vou colocar de uma forma bem simples, tá? Vamos colocar aquela coisa antiga de casa, lembra? Que a gente puxava a energia aqui pelo telhado? Tá lembrado disso? Então, eu vou puxar para cá um neutro, ó. Eu vou puxar um neutro, tá? Não estou colocando como isso vai entrar, não importa. Eu só estou fazendo a grosso modo para você entender como é que chega. Então, eu tenho um neutro e eu vou ter mais, então, uma fase 220 e vou ter, como se diz, só isso, mas eu também vou trazer um terra, né? Existe um terra que eu vou trazer para cá também, para aterrar a minha casa junto. Ou hoje tem outras formas também de colocar, não quero entrar em detalhes, para estar aterrando essa instalação elétrica, tá? Aqui na minha cidade se chama Celesc, que é o órgão que cuida dessa parte, quando você faz uma solicitação para a empresa, para vir colocar energia na sua casa, tá? Então, pessoal, aqui eu estou configurado para dentro da minha casa com 220 volts. E aqui começam as derivações para sua casa. Beleza até aí? Beleza. Mas o teu negócio começou a crescer e você se especializou em equipamentos de maior porte. Como assim de maior porte? Vamos supor que você pegou uma rede de lavanderias, tá? E rede de lavanderias, a gente sabe que tem máquinas com 380 volts. Como é que funciona isso? Aí muda um pouquinho de figura. E depois eu também vou até explicar o porquê que é legal ter 380 na sua residência, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar de uma outra forma agora. A mesma casa, ok? E agora um puxado maior, beleza? Só para você entender, né? Um puxado maior. Você fez a coisa funcionar a mais na sua casa. O que vai acontecer aqui? Eu vou buscar novamente... Opa, tem gente aí berrando, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou buscar para você novamente a instalação, tá? Olha só. Eu vou buscar então trifásico agora, tá? O nome já diz, né? 3. Então, eu vou puxar 3 linhas. Ó, 3 linhas. Estão vendo que eu estou pegando de pontos diferentes, pessoal? Ó, aqui embaixo também é uma 220, ó. 220 volts, tá? Beleza até aí? Então, 3 linhas 220 e vou puxar também o meu neutro. A mesma coisa. Pronto, nessa configuração aqui, pessoal, ó. Nessa configuração aqui, eu já tenho, então, 380 volts. Aí sim, você já está preparado para buscar uma máquina que seja de 380 volts para você trabalhar em casa. Dá para entender? Deu para entender como é que entra essa energia para dentro da tua casa, quando ela é 220 ou quando ela é 380? Vocês entenderam como é que funciona uma transformação para dentro da casa de vocês? Beleza. Feito isso, agora a gente vai entender um pouquinho sobre ohms, lei de ohms, para depois a gente chegar num quadro de distribuição. Pessoal, quando a gente fala referente à lei de ohms, é muito interessante porque ela define para nós algumas posições que a gente precisa tomar.
Por exemplo, lembra no começo do nosso vídeo aqui que eu falei se você sabe dimensionar um equipamento para uma proteção de um disjuntor, por exemplo, né? Se você sabe qualificar com segurança qual é o disjuntor que a gente vai usar para determinado equipamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui no quadro para vocês assim, ó. Eu tenho P, que é igual a potência, ok? Eu vou ter aqui, ó, I, que é igual a corrente, ok? Corrente. E eu vou colocar aqui para vocês V, deixa eu colocar como preto. Deixa eu ver, cadê o meu preto? Tá aqui. Vou colocar aqui, ó, V igual a tensão. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo dá, sempre dá, tá? Vou colocar aqui, ó, um chuveiro, tá? Vou colocar aqui, ó, um chuveiro. Aqui, ó, um chuveiro caindo água aí, tá bom? Lembra lá naquela questão que eu falei para vocês assim, ó, que chegou a energia lá no poste de entrada da casa de vocês e depois vocês vão puxar para dentro de casa? Nesse caso aqui, a lei de Ohms agora é que vai fazer a diferença para vocês. E é a mesma coisa eu dizer para vocês que se eu dimensiono um chuveiro, eu também posso dimensionar uma máquina de lavar. Por exemplo, o cliente chamou lá para fazer a instalação de uma máquina de lavar. Pô, a primeira coisa que você tem que entender é que, aqui ó, lá na tomada, aqui ó, vou colocar desse tipo, né? Agora é assim, né? Lá na tomada de energia, qual é o fator que eu tenho lá? Eu tenho 220 ou eu tenho 380 volts? Ou eu tenho 110 volts? O que eu tenho na tomada? É o primeiro passo. Beleza até aí? Beleza? Esse é o primeiro passo. Bom, nossa, como tá feio isso aqui. Espera aí, pessoal. Aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Identifiquei. Agora eu quero saber qual é a corrente que circula no circuito da minha máquina. Putz, qual é o disjuntor que tem na minha máquina? Putz, ou vamos supor que eu não tenho a etiqueta identificando todos esses detalhes que eu preciso saber para poder dimensionar o meu disjuntor. Como é que faz? Agora eu acho que alguns sabem e alguns não sabem de maneira alguma. Como é que faz? E isso serve, pessoal, para muita coisa. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender, qual é a potência do meu equipamento? Não sei. Bom, se tu não sabe qual é a potência dele, não tem problema. Mas eu preciso saber quanto ele consome de energia. E eu tenho que ter pelo menos a ideia que ele é 220. Então, se ele foi comprado na nossa região aqui, é sagrado que ele é 220. Mas se ele comprou para São Paulo, pode ser que seja 110. Então, isso é o básico que você tem que saber, tá bom? Isso é uma ideia que eu estou colocando para vocês. Então, eu sei que eu tenho aqui 220. Então, vamos colocar assim, ó, tira a máquina fora agora e vamos para o nosso chuveiro, tá? Então, o que eu preciso saber? Potência, corrente e tensão. Tensão, eu já sei que eu tenho aqui, vou colocar para o lado de cá, tá, pessoal? Ou melhor, vou colocar aqui, ó. Eu sei que o meu chuveiro, ele é 220. Opa, tá dando tilt aqui nas minhas canetinhas. Tá dando tilt. Eu sei que
é 220 volts. O meu chuveiro, deixa eu colocar aqui, né? Chuveiro igual a máquina. Para você poder identificar que esse exemplo do chuveiro pode ser um exemplo para tudo, né? Então eu tenho certeza que ele é 220. Só isso. Eu não sei corrente e não sei potência. Agora é que vem a mágica. Por quê? Eu sabendo dois fatores, eu acho o terceiro. Então, não importa qual fator eu tenho aqui, não importa. Eu posso ter potência e não ter mais nada. Eu posso ter corrente e não ter mais nada. Eu posso ter tensão e não ter mais nada. Então, quer dizer, eu posso descobrir cada um deles, cada fator desse aqui eu posso entender o que faz. Então, o que acontece? Para eu dimensionar qual é o disjuntor que eu vou usar para essa máquina ou para esse chuveiro, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro de tudo, estabelecer qual é a potência disso. Não é verdade? Então, eu estou aqui colocando para vocês que, para eu achar a potência desse equipamento aqui, eu vou estar aqui, ó, tensão vezes corrente. Eu não tenho. Então, eu vou estar ligando o meu chuveiro. Liguei meu chuveiro na tomada. Tá aqui, ó. Liguei na tomada. Ponto. Peguei o meu alicate amperímetro. Se vocês não souberem o que é, vocês colocam ali embaixo que o professor faz uma aula sobre isso. Mas eu já tenho aí explicando sobre isso, tá? Eu vou pegar o meu amperímetro, vou colocar na fiação e vou ver qual é a corrente que está com a minha máquina ligada. Até então ela não está protegida. Eu só liguei ela na tomada, beleza? Eu vou colocar aqui referente ao chuveiro, tá? Então o meu chuveiro tem 24,54 amperes. Ok? Tá ali, 24,54 amperes. Beleza, eu já tenho dois fatores. Então agora, se eu tenho dois fatores sem fazer conta nenhuma, qual é a minha potência? A minha potência é colocar a minha corrente, deixa eu ver se é isso mesmo, a minha corrente, exatamente, vezes a minha tensão. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, qual é o valor da minha corrente? Ó, é minha corrente vezes a minha tensão, igual a potência, tá? Qual é a minha corrente? 24,54 amperes, vezes, né, a minha tensão, 220 volts, igual a potência. Essa multiplicação aqui, pessoal, é igual a 5.400 volts, watts de potência, tá? Vou tirar isso aqui, ó, e vou colocar watts, assim, ó. Tá bom? Isso é a potência que eu tenho aqui, ó, que faltava, né? 5.400 watts. Sacou? Viu como é que funciona a lei de Ohms? Não estou aqui para definir tudo certinho, estuda isso e tal. Não, agora você procura, ó, eu vou colocar aqui, ó, sobre lei de Ohms, ó. Lei de Ohms. Beleza? Então, o que significa isso? Vamos colocar que você está trabalhando agora, tá? Com uma... Vamos colocar assim, ó. Você está trabalhando com uma furadeira com broca para serrar a parede, né? Serra-copo, para você estar instalando um ar-condicionado. Você precisa de um equipamento de potência para poder estar furando aquela parede, certo? Então, você tem como se dimensionar olhando para a etiqueta da máquina e você já vai ver se aquela máquina dá ou não dá para furar aquela parede. Não adianta você pegar uma furadeirinha pequena que não vai furar. Pega uma grande demais, exagero. Você calculando, você já consegue identificar mais ou menos, né? Coloco mais ou menos porque a gente leva um tempo até a gente aprender 100%, mas você vai começar a entender o porquê que a gente tem que ter a lei de Ohms. Aqui eu estou colocando a primeira lei de Ohms, tá? Aqui, ó, é a primeira lei de Ohms. Existe a segunda lei de Ohms. A segunda lei de Ohms eu vou trabalhar também aqui, ó, com a resistência. Resistência que é igual a ohms, certo?
Qual é a resistência ômica disso aqui? Eu vou pegar até aqui, ó. Eu vou pegar tensão, ó, tensão dividido pela minha corrente. Se eu pegar tensão dividir pela minha corrente, eu vou pegar aqui, ó. Se eu pegar a minha tensão e dividir ela pela minha corrente, vai ser igual a 8,96 ohms. Dá para entender isso, pessoal? Isso é muito interessante a gente pegar e ter conhecimento sobre isso, tá bom? E agora, encerramos isso aqui e eu quero falar para vocês sobre, novamente, disjuntor, IDR e DPS. Diz para mim, o que é um disjuntor? Para que ele serve? Não sai nada? Vou dizer para vocês então. Disjuntor, a premissa maior de um disjuntor é curto-circuito. Vamos supor, tens uma máquina lá, seja ela qual for. Vamos colocar assim, tipo um forno elétrico. Forno elétrico é mais comum porque é rede ativa, 100%, né? 100% resistivo, né? Então, vamos lá. De repente, caiu o disjuntor. Caiu por quê? Fechou curto entre resistência, fechou curto entre fiação, né? Por quê, professor? Porque esquenta demais, perde o isolamento, frita os cabinhos, né? Os contatos elétricos ali dentro, e aí atua o disjuntor. Graças a Deus tem o disjuntor, entendeu? Isso é um disjuntor. Aqui, ó. Isso aqui é um disjuntor. Isso aqui é um disjuntor. Deixa eu até escrever, né? Ó, disjuntor. Beleza? Beleza. Agora, o que é um IDR ou DR, que é identificador de resíduo, né? Diferencial de resíduo. Além de ser um disjuntor, ainda passa por ele uma questão de identificação de energia. Existem vários modelos e várias categorias. Não quero dizer aqui referente a isso, não quero comentar referente a isso. Mas para que serve? Eu quero te orientar. Além de ser um disjuntor, ele é um disjuntor que ele vai estar protegendo a sua pessoa de receber um choque. Vamos supor assim, que o forno elétrico, ele não caiu pelo disjuntor, mas ele simplesmente pegou e, se não tivesse o IDR, você encostava nele e você poderia estar recebendo um choque. Poderia ser um choque pequeno, um choque leve ou um choque pesado de tirar a mão, né? E quando você tem um IDR ou apenas um DR, depende do nome ali, da nomenclatura quando você vai comprar, esse IDR ele vai simplesmente desarmar. Ele vai desarmar por curto, ele vai desarmar pela entrada e saída de tensão com diferencial. Por exemplo, tem que entrar 220, tem que sair 220. Isso a gente consegue identificar bem quando a gente tem, por exemplo, assim, ó, fase e neutro. Entra por aqui, tem que sair por aqui. Se tiver uma diferença aqui dentro, esse IDR ele vai atuar, fazendo que quando você encostar, vamos supor que isso aqui seja uma máquina, você encostou, pá, já desarmou. Você não leva o choque. De repente você pode levar um piscãozinho, mas vai parar. Simplesmente parar. Eu até digo para você, nem beliscão você não vai levar. Entendeu? Nem beliscão você vai levar. Então, você pode ter aqui, ó, um DR, ele é mais ou menos assim, ó. Aqui, e aqui vai ter um botãozinho para teste, tá? Então vai entrar aqui e as energias vão estar aqui,
tá? Nessa situação, beleza? Então agora, deixa eu falar para você sobre DPS. Você sabe o que é um DPS? Precisa ter um DPS no seu quadro de rede elétrica? Sim ou não? Seria bom. DPS, pessoal, ele serve para uma alta tensão entrando para você de forma errada ou uma baixa tensão entrando para você de maneira errada. No caso, equipamentos de proteção sobre qualquer descarga elétrica que a tua casa, o teu estabelecimento venha a sofrer, tá? Então, DPS é mais para surto de tensão. Dá para entender? Deu para entender essas três peças no todo, como é que funciona? Beleza. Então agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero estar explicando para vocês como é que se instala um DR. Porque assim, ó, o professor vai na casa dos clientes e o professor vê formas que é tradicional, e eu acho que para quando é uma residência, tudo bem, mas quando é para uma loja ou uma oficina, como você quer, tem que mudar alguma coisa. Pessoal, vamos lá. O professor vai colocar aqui um quadro elétrico. Ó, estou desenhando aqui para vocês um quadro elétrico, certo? Vamos colocar que você já instalou. Ó, pode ser monofásico como trifásico, não importa. O que eu quero mostrar para vocês é de que forma a gente vai fazer a colocação desse IDR, tá? Então vamos supor assim, ó, que na casa de vocês, tá? Vocês têm um conjunto para tudo. O que é esse um conjunto para tudo? Vamos colocar aqui assim, ó, que você vai ter. O circuito número 1 eu coloquei como tomadas, tá bom? Aí, aproveitando o gancho da cozinha, pode ser a tomada da cozinha, do quarto, do banheiro, de vários lugares que você possa ter, tá? Então, tomadas, beleza? O segundo eu coloquei como lâmpadas, ok? Aí eu coloquei um terceiro, isso são coisas comuns, tá? Então eu coloquei um terceiro aqui, ó, como chuveiro, beleza? E coloquei um quarto agora, que seria ar-condicionado. Como é que funciona isso na prática, tá? Na prática, você vai ter as três fases mais o neutro. Vamos fazer diferente? Vamos fazer bonito isso aqui, peraí. Vamos fazer bonito. Olha só, vocês têm as três fases descendo, que seria 220, 220, 220, que os três juntos vai ser igual ao teu 380 volts, certo? Ó, 220, 220, 220, 380, beleza? O que acontece? Eu preciso mais do meu neutro, aqui, pronto, tá aqui, ó. Então tá bem sinalizado. Eu vou puxar neutro para a galeria de neutro, um barramento de neutro, beleza? E agora eu tenho a galeria dos meus trifásicos aqui, beleza? Onde ele chegou. Tá bom. E agora eu vou colocar os meus disjuntores então, ó. Disjuntor número 1, disjuntor número 2, disjuntor número 3, disjuntor número 4, beleza? Esse primeiro exemplo que eu estou dando agora é o tradicional que todo mundo tem na casa da gente. Aqui, ó, eu vou colocar diferente. Aqui, ó, eu vou colocar o meu DR com o botãozinho de acionamento. O que acontece, pessoal? O que acontece? Todos esses disjuntores aqui, eles estão alimentados pelo meu DR. Aqui é uma configuração simples só para entendimento, não é para os eletricistas ficarem assim, ele está fazendo errado. Não, é só entendimento para você saber. Então o meu DR, chegou o meu trifásico, vamos colocar
que esse cara aqui, ó, é o meu disjuntor geral, certo? Meu disjuntor geral. E esse disjuntor, deixa eu passar o carrinho aqui, o professor está filmando na garagem do professor. E aí, esse disjuntor geral abre para o meu DPS, para o meu DR, e o meu DR vai começar a fazer a leitura do conjunto geral da casa. O que isso significa? Quando uma casa pequena, tudo bem. Caiu o disjuntor DR, você baixa todos os disjuntores, porque nem sempre vai cair o disjuntor, porque o DR vai atuar na frente, né? Se tiver qualquer fuga aqui, se tiver algum problema aqui, o meu DR vai bater primeiro, tá? E se o DR bater sozinho, sem cair nada aqui, aí tá no vídeo anterior lá, tá bom? O porquê que isso pode acontecer. Então, isso é a primeira configuração. Agora, ela é legal? Para quando tu tens uma casa pequena, com poucos setores, vamos supor assim. Mas pensa você ter uma empresa, tá? Que nem eu vou colocar agora. Quer ver uma coisa? Espera aí. Deixa eu apagar isso aqui. Pessoal, agora vem a sacada legal, tá? Então, eu estou com o mesmo quadro elétrico, porém, eu vou fazer de maneira diferente, tá? A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar colocando um disjuntor geral, certo? Ó, um disjuntor geral. Opa, esse aqui não pode. Esse aqui não pode, senão... Sabe o que acontece? Eu botar um neutro ali junto, dá um estouro, tá bom? Então aqui, ó, não pode, tá? Não pode. Aí o que vai acontecer? Eu vou novamente buscar a minha linha de neutro normal. E aqui, pessoal, agora você tá com a sua casa aqui, certo? O teu negócio cresceu e você colocou aqui, ó, uma loja, ok? Aqui você tem uma loja. Vou colocar aqui, ó, loja, casa, certo? Exemplo que eu estou dando. Então, agora nós temos que separar isso, tá? E vamos supor aqui eu estou dando um exemplo de casa e loja, mas vamos supor que tu tens uma casa muito grande e você precisa setoriar essa casa. Pensa que se você tivesse um DR só, e ele caísse, você ia ter que estar pesquisando na casa toda, baixando isso aqui tudo, depois levantando. Eu estou colocando assim, cara, vai levar um tempo. É simples para os eletricistas? É. Para você que está começando agora, não. Então pensa que se eu tenho um DR para tudo, às vezes vai cair o disjuntor certo por causa de um curto e você vai ali e já sabe onde é que está. Mas vamos supor que não aconteça isso, não caia, e você vai ter que estar olhando ponto por ponto. Você vai ter que estar ali mexendo, né? Não é verdade? Agora, se você fizer um setor, por exemplo, eu vou colocar primeiro, opa, deixa eu pegar outro aqui. Vou colocar aqui, ó. Primeiro setor, segundo setor. O que isso quer dizer? Que vai ter o quadro das lâmpadas, das tomadas, como você achar melhor, né? Só dos ar-condicionado, vai ter tudo isso. Só que você vai ter um DR para o primeiro setor. Opa, primeiro, não primeiro. Você vai ter o primeiro setor, certo? Um DR para o primeiro setor. E aí você tem aqui todos os disjuntores que você acha que precisa ter para o seu projeto. E você vai ter um segundo DR, né? Deixa eu colocar aqui, ó, DR, e você vai ter o seu segundo setor, tá? Também com os disjuntores que você achar interessante. Por exemplo, eu vou ter aqui como casa e eu vou ter aqui como loja. Opa, loja. Certo? Agora imagina
Se você tem um DR só e caiu lá na loja, você pensa que é a casa. Caiu na casa, você pensa que é a loja. Tá me entendendo? Então o que acontece? Quando você vai fazer a instalação desse DR, você tem que começar a entender como funcionam as coisas. É mais ou menos isso que o professor está tentando nessa aula colocar para você identificar, colocar de uma forma que você identifique melhor. Sabe o que é um DR hoje? Agora eu sei. Sabe o que é um DPS hoje? Agora eu sei. Sabe o que é um disjuntor agora? Agora eu sei. Sabe para que serve cada um deles? Agora eu sei. Entendeu? Sacou? Então, fica aí, a grosso modo, eu acredito, né? Porque isso dá para conversar muito sobre isso. Muito, tá? E o professor vai falar, ou melhor, o professor vai dizer para vocês que vai deixar um vídeo de um outro canal que o eletricista está falando um pouco sobre o que o professor está colocando aqui. De repente até um vídeo mais bonitinho do que o do professor falando sobre essa situação. E o professor queria falar um pouquinho dessa questão de separar os disjuntores, né, por setores, que eu acho que fica muito melhor. Claro que a gente também tem que estar olhando a questão financeira de quanto custa para fazer dessa forma. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado de alguma forma para que vocês entendam como é que funciona essa parte de elétrica um pouquinho mais avançada, onde a gente falou sobre lei de Ohms e como a gente está colocando a rede elétrica dentro da nossa casa, ou 220 ou 380, e como a gente está dimensionando em primeira parte o nosso quadro de trabalho. Beleza, pessoal? Grande abraço, fica com o professor, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele seu joinha, o like, né, o famoso like. Não esquece de compartilhar o vídeo, ver ali embaixo o guia aonde vai te levar para o meu curso de refrigeração e vamos até o próximo curso. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até mais.